Pessoal, vamos resolver agora então o exercício 3 do capítulo 8 do livro Química Ciência Central, 13ª edição. Vamos lá então. O exercício 8.3 então nos diz o seguinte: a porção de uma placa bidimensional, né, uma fração aí, uma parte de uma placa bidimensional de cloreto de sódio é mostrado aí na figura, né? E os íons aí estão numerados. Então, letra A, quais bolas coloridas, né, corresponde aos íons sódio, né? Bom, então pela posição do sódio e do cloro na tabela periódica, além disso nós temos aí o íons Na+, né, o sódio perdeu um elétron, né? Íons Cl-, o cloro ganhou um elétron, né? Então fica fácil perceber que os íons aí em roxo, né, são os íons Na+, e os íons em verde são os íons Cl-. Né? Então a letra B pergunta quais bolas aí, enfim, né, representa os íons cloreto. Então as bolas em verde são os íons cloreto. Então letra A e B fica fácil perceber, né? Letra C. Considere o íon 5. Quantas atrações eletrostáticas atrativas, né, existem para ele, né? Então, o íon 5 é um íon cloreto, então as interações de natureza atrativa acontecem com os íons sódio. Então, tem uma interação atrativa entre o íon 5 e o íon 2, outra entre o íon 5 e o íon 4, outra entre o íon 5 e o íon 6, e uma última, então, interação de natureza atrativa entre o íon 5 e o íon 8. Então, são 4 interações atrativas, letra C. Na letra D, considere novamente, né, o íon 5. Quantas interações de natureza repulsiva, né, há para ele? Né? Bom, as interações de natureza repulsiva serão entre os íons, esse íon cloreto, número 5, e outros íons cloretos. Então, tem uma interação repulsiva com o íon 1, outra com o íon 3, outra com o íon 7 e outra com o íon 9. Então, são 4 interações também de natureza repulsiva. Tá certo? Vamos responder na sequência, então, as letras E e F. Letra E. A soma, enfim, a soma das interações atrativas na parte C, né, é maior ou menor do que a soma das interações, na soma das interações atrativas, né, na letra C, é maior ou menor, né, do que a soma das interações de natureza repulsiva na letra D. Né? Bom, são 4 interações atrativas e 4 interações repulsivas, mas a soma a qual ele se refere aí, em princípio, né, devemos entender como sendo a energia potencial, né, que nós devemos calcular, enfim, na energia potencial eletrostática para essas interações. Então perceba que as interações de natureza atrativa, né, enfim, por isso um menos aí na frente, né, diminui a energia potencial total do sistema e tal. Bom, 1 sobre 4 πε0, Q1 vezes Q2 sobre X. É fácil perceber que a distância, por exemplo, entre o íon 5 e o íon 2, o íon 5 e o íon 6, 5 e 4, 5 e 8, são iguais. Vamos chamar de X, tá certo? E as interações de natureza repulsiva, daí um mais, né? 1 sobre 4 πε0, Q1 vezes Q2 sobre a distância que separa os íons. Bem, as interações repulsivas são considerado o íon 5, né? Entre 5 e 1, 5 e 3, 5 e 7, 5 e 9. Desenhamos aí só uma fração, né, daquela figura que aparece na questão, considerado aí os íons 5, 2 e 3, né, para vermos a interação atrativa e repulsiva, mas enfim, você pode estender isso, né, para o resto da figura ou, idealmente falando, até para o retículo cristalino tridimensional, etc. Mas enfim. Bom, a distância de 2 para 5 é x, de 2 para 3 também é x. Né? E a diagonal, que é a distância entre 3 e 5, né, é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Né? Então, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Fazendo as contas, D, que é a distância que separa o íon 3 do íon 5, é raiz de 2 vezes x, ou seja, 1,41 vezes x. Moral da história: as interações atrativas, né, bom, e repulsivas, 1 sobre 4 πε0, Q1 vezes Q2, as cargas são as mesmas, né, em módulo. Mas a distância que separa uma carga positiva de uma carga negativa é x. Já a distância que separa duas cargas negativas é raiz de 2 vezes x. Né? A distância sendo maior,
né, a energia potencial eletrostática, calculada através dessa equação, né, que enfim é a lei de Coulomb no fim das contas, né, é menor, né, porque a distância é maior, tá certo? Então, a soma das interações de natureza atrativa, como elas são maiores, a soma vai terminar sendo maior, em módulo bem entendido, né, do que a soma das interações de natureza repulsiva. Com isso, então, respondemos a letra E. Né? A soma, né, das interações de natureza atrativa é calculada ali em C, né, é maior ou menor do que a soma das interações de natureza repulsiva calculada em D. A soma é maior. Bem entendido, estamos considerando aí em módulo. Né? Enfim, independente do sinal menos ou mais, né? Porque as interações atrativas, né, a distância entre as cargas é x, as interações de natureza repulsiva, a distância entre as cargas é raiz de 2 vezes x, a distância sendo maior, a energia potencial eletrostática é menor. Né? Então o número de interações atrativas é 4, de interações repulsivas também é 4, né? Mas cada interação, melhor dizendo, de natureza atrativa tem uma energia potencial eletrostática maior em módulo do que cada uma das interações, né, de natureza repulsiva, porque a distância entre as cargas de mesmo sinal, considerada aí o íon 5, né, a distância entre as cargas de mesmo sinal, aí, as interações de natureza repulsiva, essa distância é maior do que a distância entre as cargas de sinais contrários, né, enfim. Então a interação de natureza repulsiva ela é menor, né, é mais fraca do que as interações de natureza atrativa. Então, somando, né, considerada em módulo somando todas as interações de natureza atrativa e todas as interações de natureza repulsiva, né, as interações de natureza atrativa são maiores. E letra F, se esse padrão de íons fosse estendido indefinidamente, né, em duas dimensões, a energia, né, reticular deveria ser positiva ou negativa? Né? Bom, deveria ser negativa, né? No sentido de que as interações de natureza atrativas superam as interações de natureza repulsiva. Né? Considerada aí nas interações de natureza atrativa um sinal menos e nas interações de natureza repulsiva um sinal mais. Né? Em módulo, a soma das interações atrativas supera a soma das interações repulsivas. Então, suponhamos, né? Enfim, sei lá, menos 5 mais 4, resultado, menos 1. Né? Enfim, as interações, então, né, considerada em duas dimensões, se esse padrão, né, de íon se estendesse indefinidamente em duas dimensões, a energia reticular seria negativa, né, no sentido de que a soma das interações de natureza atrativa em módulo supera a soma das interações de natureza repulsiva. Enfim, se você considerar os íons no estado gasoso se unindo para formar o sólido, energia é liberada, né, é negativa nesse sentido. Tá certo? Muito obrigado então e até o nosso próximo exercício. Aliás, perdão, ia me esquecendo, né? O fato de que essas interações de natureza atrativa superam as interações de natureza repulsiva explica, inclusive, por que os íons, afinal, se combinam para formar o composto iônico e por que esse composto iônico, esse sólido, uma vez formado, é estável, né? E é necessário fornecer energia para, por exemplo, a partir do sólido, formar, né, os íons no estado gasoso, liberar os íons, né, do estado gasoso, ou para dissolver o sólido, ou para fundir o sólido, né, justamente porque as interações de natureza atrativa superam as interações de natureza repulsiva. Né? Então, a entalpia aí de rede, né, enfim, que é um reflexo, uma medida da atração, né, entre as cargas positivas e negativas no retículo cristalino, essa entalpia, então, né, justifica a atração entre os íons, justifica, portanto, a estabilidade do retículo cristalino do composto. Tá certo? Bom, agora sim, muito obrigado então e até o nosso próximo exercício.